Oi, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Brasileirices e bem-vindo também à região Norte. Eu sou a Camila, essa é a nossa quinta videoaula sobre as regiões do Brasil e, infelizmente, a última aula. Nós finalmente chegamos ao norte do Brasil, onde está a nossa grandiosa floresta amazônica, e eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa sobre a região norte. Eu aprendi muito durante as minhas pesquisas para a elaboração dessa aula. Muita coisa foi novidade para mim. Para nós que vivemos no Sudeste, no Sul, nas regiões mais distantes do Norte, nós enxergamos o Norte como um mundo à parte, um Brasil à parte, porque realmente tudo é muito novo para a gente. Nós recebemos poucas informações sobre o Norte, o que é uma pena, mas eu aprendi muito e ao final da aula nós também vamos ter um depoimento de uma professora lá do Norte, como nós fizemos em todas as outras aulas, e eu acho que você vai gostar bastante. Então se prepara que nós vamos começar a nossa videoaula sobre o Norte do Brasil. Vamos lá? E chegamos ao norte, espero que você faça uma boa viagem e se prepare para o calor, porque é uma região de muito calor, viu? Vamos lá, vamos ver os estados que fazem parte do norte, são 7 estados, começando aqui na nossa listinha pelo Acre. Eu vejo o Acre sempre como uma boquinha do Brasil. Eu sempre visualizo esse mapa como se fosse um bichinho e aqui é a boca dele. Então eu sempre penso na boquinha do Brasil quando eu vejo Acre. A capital é Rio Branco. Amazonas, a capital é Manaus. Rondônia, capital Porto Velho. Roraima, capital Boa Vista. Amapá, que é Macapá. Pará, Belém, Tocantins, Palmas. Observando um pouco sobre os números do norte, nós vemos que a população é de aproximadamente 18 milhões de habitantes e é a segunda região menos populosa do Brasil. Você se lembra qual é a primeira? Centro-Oeste. Por volta de 8% do total das pessoas do Brasil vivem lá no norte. E a área é gigante, é a maior do Brasil. 45% do território brasileiro representa o norte, ou melhor, o norte representa 45% do território nacional, e esse é o número de quilômetros quadrados. Vamos falar um pouco sobre a história do norte. Começando pelos portugueses, né? Os portugueses chegaram à região por volta do século XVII em missões religiosas. E logo, claro, eles se encantaram pela beleza e pela riqueza da floresta amazônica. Os colonizadores usaram os indígenas, que claro eram os povos originários, para exploração de produtos nativos, esses produtos que não existiam na Europa. Por exemplo, cacau, guaraná, castanha do Pará, urucum. Você conhece alguma dessas coisas? O guaraná é a minha camiseta aqui, olha, uma homenagem à frutinha do guaraná. E essas coisas diferentes, esses produtos nativos super estranhos para os colonizadores da época, eles se referiam a elas como drogas do sertão. E era muito especial para eles, era muito difícil de ter acesso. Imagine como era entrar nessas florestas, na floresta amazônica especialmente, naquela época, né? Mas mesmo assim eram produtos muito valiosos e que eles se arriscavam para consegui-los. Nessa época de colonização, a coroa portuguesa ela também criou fortes militares ali, especialmente nas fronteiras, né? É uma região de muitas fronteiras, tem vários países que fazem fronteira, para garantia de território, né? E lá no norte esse povoamento foi bem mais lento. Vocês vão ver que a coisa começou mais devagar. E eu também queria saber se você é de algum desses países que faz fronteira com a região norte. Comenta aqui para mim nos comentários. Falando mais um pouco sobre história, mais tarde, depois desse primeiro período, os brasileiros de outros estados finalmente começaram a povoar a região norte, com especial atenção aos nordestinos. Vocês viram na aula passada, na aula número 4, que os nordestinos sempre saíram muito do Nordeste. Tem muito nordestino no norte. E o que tinha no norte, que era o grande interesse econômico da época? A
borracha. A borracha vem dessa árvore que vocês estão vendo aqui atrás, a seringueira. E essa extração da borracha é um processo bem interessante que depois você pode pesquisar um pouco mais. Lá no norte, tinha e ainda tem muita seringueira, e foi um ciclo econômico bastante importante para o país, especialmente para a região. Foi o ciclo da borracha. O pico de povoamento ele aconteceu justamente no século XIX, por causa desse novo ciclo econômico. Sem dúvida alguma, foi uma época de ouro para o norte. Muitas pessoas de todo o Brasil e também de outros lugares do mundo foram para o norte e eles transformaram a região em uma das mais povoadas da época. Era super chique ir para o norte. A elite do mundo, especialmente a elite brasileira, mas pessoas de outros países também, estavam lá no norte. Você pode imaginar isso? Como a gente está vendo aqui abaixo, Manaus tinha enorme infraestrutura entre os séculos 19 e 20. Depois houve uma queda, no meio do século 20, mas nesse período inicial, entre 19 e 20, teve muito povoamento, uma elite lá. Acho que é também importante a gente falar sobre o Teatro Amazonas, um teatro bem importante que tem lá em Manaus, que na minha opinião ele representa muito bem essa ideia de uma elite presente na cidade, uma tentativa de transformar a região em uma Europa aqui no Brasil, lá no norte. Então realmente foi uma época de muito movimento, muito dinheiro, muitos avanços econômicos. O tempo passou, houve um grande declínio populacional, as pessoas começaram a sair do norte e procurar outras oportunidades em outros lugares. E aí, anos mais tarde, o governo brasileiro criou uma coisa que se chama Zona Franca de Manaus. Essa Zona Franca é um parque industrial que tem o seguinte benefício: entre outros, a isenção de impostos. Então, sem essa necessidade de pagar impostos para ter uma indústria, isso atraiu mais pessoas e o povoamento do norte reacendeu e voltou. Ainda existe essa Zona Franca de Manaus e tem essa grande importância para a região. Houve enorme incentivo para o desenvolvimento da atividade industrial no norte do país, trazendo novamente mais migração para a região. O norte não tem muita expressão para a economia do país, mas ainda assim a gente pode destacar algumas coisas como o extrativismo vegetal, a extração da madeira, Também, claro, que vão ter problemas ambientais, mas é um ponto importante para a economia, o látex e os frutos amazônicos, açaí, guaraná, castanha do Pará. E claro, o guaraná é uma das frutas mais conhecidas do Brasil por causa do refrigerante, o refrigerante guaraná. Mas essas outras coisas também são bem famosas, em todo o país. A própria castanha do Pará, ela é muito famosa internacionalmente, muito cara fora do Brasil também. E além disso, a mineração, com destaque especial ao ferro. Se você tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre isso, eu te convido a pesquisar o Projeto Carajás. O Projeto Carajás é um projeto muito grandioso, bastante polêmico e controverso. Busque por fotos de um grande fotógrafo brasileiro chamado Sebastião Salgado e depois me conta aqui embaixo nos comentários o que você descobriu sobre o Projeto Carajás. Outras atividades de destaque para o norte são a agricultura, pecuária de bovinos, que também terá um impacto ambiental, um desmatamento muito grande, pesca, lembrando que é uma região de muita água, muitos rios, e o ecoturismo, um turismo de preferência feito com muita responsabilidade. A expansão da fronteira agrícola é o principal motivador para a agricultura e pecuária, pois as terras são grandes e mais baratas, gerando problemas ambientais. Vimos isso principalmente na aula sobre a região centro-oeste, a aula número 3 da nossa websérie, e é um problema realmente em todo o Brasil. Essa dificuldade, esse grande problema ambiental
que causa o desmatamento. A floresta amazônica é uma vegetação, uma floresta que sofre muito por causa dessa expansão da fronteira agrícola, então é algo que nós precisamos ficar atentos e que o governo precisa criar medidas de mais fiscalização e de punição também para as pessoas que fazem de maneira errada, incorreta e irresponsável. Falando sobre o relevo, as planícies, essas áreas mais baixas, são as mais comuns na região, porque é uma região com muitos rios e frequentemente esses rios vão inundar. Lembra do Pantanal, que nós vimos também na região centro-oeste? Acontece algo bem parecido lá. Alguma dessas áreas, então, elas serão inundadas pelos rios durante o período de chuvas, mas lá no norte também tem planaltos. Inclusive, no norte está o ponto mais alto do Brasil, o Pico da Neblina, que vocês estão vendo aqui nessa foto. Ele tem 2.995 metros e 30 centímetros. Eu quero saber a sua opinião sobre o tamanho desse pico. Comparado aos picos, montanhas, serras que existem no seu país, isso é muito alto ou é muito baixo? Quero saber. O clima da região é um clima equatorial, é o que mais predomina. Também existem outros climas lá no norte. Mas o que é esse clima equatorial? É um clima de altas temperaturas. Eu falei para vocês no começo da aula que se preparem para o calor ao longo dessa viagem, porque é muito quente lá no norte e tem muita chuva também. Ao longo de todo o ano chove sempre e muito, é quente e é úmido. A temperatura média da Amazônia é de 25 graus, né? Lembrando que é uma temperatura média, então a temperatura máxima ela vai ser bem alta. E claro, é a região mais úmida de todo o país. Vamos falar da vegetação. Vegetação, impossível não falar sobre a floresta amazônica, a maior floresta tropical do planeta. Ela está presente em toda a região norte, também no Maranhão, no Mato Grosso e em mais 8 países. Você que está assistindo a esse vídeo vive em um país que tem floresta amazônica? Fala para mim aqui nos comentários. A diversidade vegetal na Amazônia é alta, altíssima. As árvores elas são de grande porte, são árvores grandes. A floresta ela é muito densa, muito fechada. Com frequência os rios sobem e inundam a floresta. É bem interessante. Vi muitos vídeos para preparar esse material sobre essa inundação. Então, às vezes tem um barco passando no rio e você vê o alto, a copa de uma árvore. Então, imaginando tudo que ainda tem embaixo, talvez 6 metros, às vezes, eu vi algumas imagens de árvores que tem por volta de 6 metros de altura, só que você só podia ver uma parte bem pequena do topo dela, porque todo o resto ali embaixo estava coberto por água, super interessante. Um grande problema ambiental é o enorme desgaste da floresta, incentivado pela expansão da fronteira agrícola. Já sabemos que essa é, sem dúvida, um grande problema para o norte. E na região também vão aparecer campos e o cerrado, mas claro que o bioma da Amazônia é o mais comum da região. Fauna e flora, bom, a Amazônia, gente, é uma riqueza disso tudo. É o maior bioma do Brasil e abriga a maior diversidade de plantas e animais do planeta. É, gente, é um lugar muito rico e muita vida. Lá crescem 2.500 espécies de árvores, o equivalente a 1/3 de toda a madeira tropical do mundo. 30 mil espécies de plantas, meu Deus, sim. E 20% da fauna do mundo vive na Amazônia, onde há por volta de 30 milhões de espécies animais, como diversos tipos de macacos, peixes, jacarés, onças, tucanos, arpias e a nossa famosa arara vermelha. Escolhi a arara vermelha para representar essa aula aqui. Lá também vive o boto cor-de-rosa. Gente, o boto, o que falar do boto? O boto ele é uma espécie de golfinho rosa. Olha a carinha dele, como é um animal
fofo. É um animal muito importante para a região. Ele é o maior golfinho de água doce. É isso mesmo, ele vive em água doce e não salgada. É o maior deles e ele vive nas águas dos rios amazônicos. Sobre a Amazônia, até hoje se descobrem novas espécies na Amazônia que ainda não foram catalogadas. É tanta vida, tanta biodiversidade que até hoje tem coisa sendo descoberta lá. Grandes problemas ambientais na Amazônia existem por causa do desmatamento ilegal, mineração e caça, práticas que precisam ser combatidas com urgência pelas autoridades. Falar sobre a hidrografia é falar sobre muita água. Os rios da região, eles são altamente navegáveis, são verdadeiras vias. As pessoas utilizam os rios realmente como transporte em barcos e tem muitas cidades nas margens dos rios. A bacia amazônica é a maior do mundo. 20% de toda a água do mundo está lá, o que representa 80% de toda a água do Brasil. Uau! Eu fico sempre muito impressionada com esses números. O rio Amazonas, ele faz parte dessa bacia, ele nasce no Peru, tem algum peruano assistindo esse vídeo, e percorre o norte do Brasil até chegar ao Oceano Atlântico. Um fenômeno que eu acho super interessante que tem lá e que vocês podem ver aqui nessa foto é o encontro das águas. O que é isso? As águas de dois rios se encontram e vocês podem ver esse fenômeno interessante, águas diferentes, cores e texturas diferentes e realmente não se misturam. O encontro de águas mais famoso de todos é o encontro entre os rios Negro e Solimões, e isso acontece com vários outros rios da Amazônia. Vamos falar agora sobre a cultura da região norte. É a região com a maior quantidade de povos indígenas, mais de 50% do total de indígenas do Brasil vivem lá no norte, e isso obviamente vai influenciar diretamente em manifestações culturais da região. Alguns eventos culturais de destaque, eu selecionei o Festival Folclórico de Parintins, inclusive eu tenho um boizinho muito pequenininho aqui para mostrar para vocês, o Bumba Meu Boi, Boi Bumbá, enfim, ele recebe muitos nomes diferentes, aqui vocês estão vendo uma foto também. Lá em Parintins, uma cidade do norte, existe essa festa popular folclórica que faz uma homenagem ao Boi Bumbá. Lá no norte também tem outras festas, como por exemplo o Círio de Nazaré, que é uma manifestação cristã, que vai ocorrer em outras cidades do norte, não apenas em um lugar, e a Festa do Sairé. Festa do Sairé é uma festa super bonita também, ela vai misturar tradições indígenas com católicas, faz uma homenagem muito bonita ao Boto, e essa festa acontece em uma cidade lá no Pará, que se chama Alter do Chão. Muitas danças e músicas vão ter influência direta das culturas indígenas e também africanas. Eu selecionei para vocês o carimbó. Vocês podem pesquisar depois com mais calma no Google. E eu também quero falar do capim dourado. O capim dourado, ele é muito famoso e ele é muito importante para o artesanato local, com destaque à região do Tocantins, onde tem muito capim dourado. Bom, preservar a Amazônia é também preservar as tribos indígenas que vivem lá. É claro, gente, se a gente não tem os indígenas, a gente não tem o conhecimento que vem desses povos, a gente não tem as tradições culturais, as línguas e todo o domínio, todo o conhecimento que esses povos têm de medicamentos naturais e uma outra infinidade de coisas. Então, preservar uma cultura, além de ser uma responsabilidade imensa, significa que a gente não vai perder muita coisa importante para nós. E vamos falar da gastronomia, uma gastronomia muito diferente para mim, que sou do Sudeste. Vários pratos com peixes, como vocês podem observar. Eu vou falar aqui alguns dos pratos típicos do norte, como por exemplo o pato no tucupi, o tacacá,
Procurem todos esses pratos típicos no Google, vocês vão se surpreender. Maniçoba, pirarucu de casaca e alguns doces, como os doces de cupuaçu, de Tucumã. E acho que esse é um pouco mais conhecido para vocês e também para mim aqui no Sudeste. As frutas amazônicas como o açaí, o guaraná. A influência da tradição indígena é fortíssima. Muitos pratos têm mandioca, tem peixe e também o jambu. O jambu é uma erva super interessante porque ela causa uma sensação de dormência na nossa boca. E existe uma cachaça feita de jambu. Se vocês pesquisarem um pouquinho depois, vocês vão ver e espero que um dia possam experimentar. Eu já experimentei e realmente é uma sensação que eu não posso descrever em palavras. A boca fica toda dormente e causa sensações bem diferentes. Um dia espero que você possa provar o jambu, a cachaça de jambu, que realmente é uma experiência muito diferente. Vamos para alguns pontos turísticos da região. Selecionei um por estado, como vocês já sabem. Aqui a gente tem Rio Branco, a capital do Acre. Logo depois nós também temos Manaus. Lembra que eu falei do Teatro Amazonas para você? Quis colocar aqui o teatro para representar toda essa questão da história do norte, essa importância que teve o ciclo da borracha e também uma importância cultural para a região. Então aqui está o teatro, que fica lá em Manaus. Aqui a gente tem uma foto de Porto Velho e a fronteira entre Brasil e Bolívia, lá em Rondônia, né? Olha, aqui é uma mistura de duas coisas interessantes que eu falei para vocês na aula: água e fronteiras. Então, aqui nessa foto nós temos essas duas coisas. O Monte Roraima, que fica na fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, é também um ponto muito alto e muito lindo. Adoraria poder conhecer algum dia. Macapá, achei essa imagem linda, fica lá em Amapá, também, olha, água, uma foto muito bonita. Ilha de Marajó, no Pará, é um lugar muito conhecido também, espero que um dia você possa ir se ainda não conhece, eu não conheço. E o Jalapão, olha esse lugar, que coisa linda, 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 linda. O Parque Estadual do Jalapão fica lá em Tocantins. E foi isso, gente. Essas são as fontes que eu consultei para a nossa aula de hoje. E aqui estão também as fontes de todas as imagens utilizadas. Ai, que vontade que eu fiquei de conhecer a região norte. Eu espero muito que algum dia eu possa fazer uma viagem para lá. Espero que você que está assistindo esse vídeo também possa. Mas se você já conhece alguma coisa do norte, eu quero saber aqui nos comentários. Me fale o que você conhece da região norte. A nossa aula ainda não acabou. Agora a gente vai falar com uma professora que vive lá no norte. Ela é de uma cidade que se chama Boa Vista, é a Rebeca. A Rebeca tem um trabalho super legal e ela vai compartilhar com a gente coisas bastante interessantes sobre a região norte, algumas expressões novas. Eu acho que você vai gostar bastante. Então, vamos ouvir a professora Rebeca. Olá, tudo bem? Meu nome é Rebeca Araújo, sou de Boa Vista, estado de Roraima, aqui na região norte do Brasil, extremo norte. Sou professora de língua portuguesa desde 2012. E atuo aqui mesmo em Boa Vista com os irmãos venezuelanos. E também já trabalhei na Venezuela. Como vocês já viram no vídeo da professora Camila, a região norte é uma das 5 regiões do Brasil. E então vou falar para vocês um pouco da característica dos nortistas, né? Como bons nortistas, gostamos muito de peixe de água doce, paçoca de carne de sol, farinha, tacacá, pato no tucupi, tomar banho de rio e descansar numa boa rede. Quem nasce aqui em Roraima é roraimense, ou também é chamado de macuxi, que é uma etnia indígena daqui do nosso estado. Boa Vista, que é a capital de Roraima, ela recebe pessoas de todas as partes do país, todas as partes do mundo. A mistura de tradições indígenas, nordestinas, sulistas e de outros países, inclusive dos nossos irmãos venezuelanos, que continuam migrando para cá, faz com que essa mistura de línguas e costumes a gente possa ver no nosso dia a dia, né? No dia a dia das pessoas, a gente percebe nas artes, na gastronomia, nas manifestações culturais, na própria língua. Mas eu vou falar aqui para vocês um pouco sobre as palavras que nós usamos aqui no norte. Algumas, né?
Então, para vocês verem um pouco a diferença de uma região para outra. Aqui no norte nós temos a palavra brocado, que quer dizer faminto. Por exemplo, estou com fome, ai, estou brocada, né? É assim que a gente usa. E carapanã, que quer dizer muriçoca ou pernilongo em outros estados, aqui a gente chama de carapanã. Temos também a palavra maceta, que é usada em toda a região norte, que significa algo grande, forte, robusto. Ela é usada na região norte toda. Por exemplo, olha aquela manga, maceta, né? Então, é isso. A palavra curumim, para se referir a menino, e cunhantã, para se referir a menina, né? Olha aquele curumim correndo na chuva, a gente fala. Então, tem também uma expressão bem bacana. Quando alguém fala alguma coisa para você e que te surpreende, você não acredita, ou até mesmo quando a pessoa diz para você fazer alguma coisa que você não faria, você responde com uma expressão que é assim, té doidé. Por exemplo, a professora Camila fala para mim, Rebeca, vamos pular de paraquedas? Eu olho para ela e digo, té doidé? Vou nada. Legal, né? Então, sobre uma experiência que a gente tem aqui é o Monte Roraima, que quem puder vir é uma experiência única. E também temos as festas juninas, a maior paçoca de carne de sol do mundo, tá no livro dos recordes, é aqui da região norte, é aqui de Roraima, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês querem saber um pouco mais e conhecer mais do meu trabalho, vocês podem acessar minhas redes sociais, entrar em contato comigo, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e um beijo para todos, sucesso. Tchau! E aí, o que vocês acharam do depoimento da Rebeca? Rebeca, super obrigada por ter aceitado esse convite. Eu conversei recentemente com a Rebeca e foi uma alegria ter conhecido ela, porque a Rebeca tem um trabalho muito bonito lá em Roraima, Rebeca, ou será Roraima? A gente discutiu isso também. Eu falo Roraima, mas quem vive lá no norte fala Roraima. Então a gente já começa a observar uma diferença da pronúncia da palavra. Tudo que a Rebeca falou foi novidade para mim. Tudo que ela disse no depoimento do vídeo foi uma grande novidade para mim. Eu não conheço nenhuma dessas comidas, eu não conhecia nenhuma dessas expressões e a minha favorita é claro que foi brocado, que é quando a pessoa tá com muita fome. Eu vou começar a utilizar essa expressão aqui, Rebeca. Rebeca também falou sobre a rede. Ai, que delícia deitar na rede numa tarde, sem nada para fazer, lendo um livro, tirando um cochilo. A rede, ela tá presente em outras regiões do Brasil também, mas no norte deve ser muito bom ficar numa redinha ali, descansando. Se você quiser entrar em contato com a Rebeca, fazer uma aula de português com ela, saber um pouco mais sobre a região norte, todos os contatos dela estão aqui embaixo na descrição do vídeo. A Rebeca, ela tem um trabalho muito bonito lá no norte. Ela trabalha com muitos alunos em situação de refúgio e outros imigrantes. Ela trabalha com o português que nós chamamos de português como língua de acolhimento. O trabalho dela é muito importante, boa parte dele é voluntário e eu fico muito emocionada quando eu penso em todo o trabalho que ela e as outras professoras da região desenvolvem, recebendo pessoas com uma situação de vida muito difícil, que veem o Brasil como um grande porto seguro e uma região de oportunidades, porque tiveram que sair dos países delas para procurar trabalho e novas oportunidades aqui no Brasil. Ela tem muitos alunos venezuelanos que estão em uma situação muito complicada no momento. Então, Rebeca, eu queria te agradecer e agradecer a todas as professoras e professores do Brasil que trabalham com a língua de acolhimento e que recebem essas pessoas em situação de refúgio. Eu espero de coração que o Brasil seja sim um porto seguro e um lugar muito especial para todas as pessoas que estão nessa situação de refúgio. Eu espero muito que o Brasil seja um porto acolhedor para vocês, um lugar de oportunidades e que vocês sejam muito bem-vindos. E é isso, gente, foi um prazer poder fazer esse tour com vocês, essa viagem pelo Brasil. Foram 5 aulas, 5 regiões, eu estou muito feliz com o resultado, com os comentários de vocês. E se você quiser adquirir o meu e-book, Viajando pelo Brasil, as 5 regiões, também o link está aqui abaixo. Eu agradeço de coração pela companhia de vocês ao longo dessas aulas. Espero que algum dia a gente possa fazer uma grande viagem juntos pelo Brasil e conhecer tudo isso que a gente ainda não conhece. Também espero que agora você tenha muita informação sobre o Brasil e que possa compartilhar com os amigos de vocês por aí.
Um grande beijo, a gente se vê numa próxima série, num próximo vídeo aqui no canal Brasileirices. Tchau, tchau!